Bom dia, hoje são 22 de agosto de 2014, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Para começar, vamos aqui com Elvis Presley, um internauta que se apresenta aí, Akira, usa o pseudônimo, talvez pseudônimo de Akira, diz a mim que gosta muito de My Way. Então vamos aqui em homenagem ao Akira. And now he enters nears and saw her face, the fire can't ring. My friend, I'll say eclipse, is take my kiss, or amuse me. Eyelids like the blue, I tributed, and at my way or more, my moriness, I did you my way. Regrets. E aí vai. Muito bem. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Muito bom. Eu vi hoje um recadinho de um internauta que se chama aí Vander William. Esse internauta aqui, o Vander William, me mandou um recadinho que aqui está. Ele assistiu ao meu vídeo A Bíblia, os Escribas e o Olho Nu. Ele assistiu a este vídeo aí, que está à disposição de qualquer internauta, e me mandou um recadinho que aqui está. Confira lá no meu vídeo e você vai ler o comentário aqui do Vander William. Muito bem, estou aqui mostrando alguns erros, né? Entre muitos que estão ali nas duas lendas da Bíblia sobre a criação de todas as coisas, né? Que estão ali nos dois primeiros capítulos de Gênesis. Ali nós temos, na verdade, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, temos ali dois relatos diferentes, contraditórios, lendários sobre a criação de todas as coisas, né? O primeiro relato está no capítulo 1 de Gênesis. E ali foi feito por um escriba, nada de Moisés. O segundo relato, diferente do primeiro, está no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4. Então ali temos dois relatos lendários sobre a criação de todas as coisas, né? Isso aqui, obviamente, não é uma coisa real, é uma coisa criada pelo escriba, pela mente do escriba, que escreveu o primeiro capítulo, e pela mente do segundo escriba, que escreveu o segundo capítulo. Ali não é uma descrição, eles, coitados, os escribas que escreveram aqueles relatos cheios de erros, como estou mostrando, eles, coitados, não tiveram a intenção de mostrar que as coisas ocorreram do jeito que está ali na Bíblia. Não era essa a intenção deles. Muitas pessoas ficam com raiva dos escribas aqui da Bíblia, dizendo que eles são mentirosos. Não, eles não tinham a mentira como uma ferramenta de trabalho. O que eles escrevem aqui, escreveram, foram coisas da imaginação deles. É por isso que os erros estão aqui. Eles escreveram o que estão ali nos relatos da criação, escreveram com base nos recursos que eles tinham na época. É um absurdo você exigir que os escribas aqui tivessem feito as coisas direitinho, com o conhecimento que eles tinham. É por isso que eles erraram muito aqui. Agora, o erro está em quem? Nos líderes religiosos que pregam nas igrejas aí aos fiéis, que os relatos aqui de Gênesis sobre a criação aconteceram os relatos são verdadeiros, que as coisas ocorreram daquele jeito. Aí é que esses caras erram, e às vezes de má fé,
para os fiéis, para que os fiéis acreditem nessas bobagens. Mas os escribas aqui da Bíblia não tiveram culpa alguma, coitados. A intenção deles, aqui nos relatos, não é mostrar como a coisa aconteceu, mas a imaginação deles. Daí os erros. Pois bem, então aqui o internauta Vander William me mandou aqui o seguinte recadinho. Veja como é bonito. Aí resolvi fazer o vídeo, né? Ele escreve assim: Vander William, o livro de Gênesis, diz ele, o livro de Gênesis tem tanta fantasia, que até uma criança pode detectar. Alguns religiosos dizem que, para entendê-lo, temos que estar revestidos com o Espírito Santo. Sério? Se você lê-lo para crianças de 5 anos, elas vão questionar os absurdos relatados. Cobra que fala? Arca que cabe todos os bichos do mundo? Fala sério. Veja aqui o recadinho do Vander William, que eu achei muito bonito. Daí estou fazendo um vídeo, né? Veja aqui a seriedade, né? O conhecimento que o Vander William tem sobre a Bíblia, né? Pouco importa se ele é ateu ou se... Pouco importa, mas o que ele diz aqui é a pura verdade, né? É a pura verdade. Então vamos aqui por parte, né? Já dizia o esquartejador, né? Vamos por partes. Ele diz assim, o Vander William, ó, o livro de Gênesis tem tanta fantasia, que até uma criança pode detectar. Eis aqui uma verdade, né? Não só o livro de Gênesis, não. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer historiador sério, de qualquer arqueólogo bíblico sério. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está lotada de lendas, mitos, alegorias, fábulas e erros de toda espécie. Daí, a Bíblia está lotada de fantasias. Não só, como bem sabe o Vander William, não só o livro de Gênesis. Ele aqui está se referindo ao livro de Gênesis porque eu estou analisando aqui, superficialmente, né, rapidamente, alguns erros da criação que estão no livro de Gênesis. Mas o Vander William sabe muito bem que não só o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia está lotada de fantasias, de histórias inventadas e não histórias vivenciadas, histórias que formam fatos históricos. Nada disso, né? E aí nós temos, né, a Bíblia, uma infinidade, de Gênesis ao Apocalipse, né? O criacionismo, fantasia. Ele diz aqui, Arca de Noé, né, o dilúvio, fantasia, né? Torre de Babel, fantasia, tudo isso, fantasia, né? Temos nascimento de Jesus, né, que eu mostrei aqui em vários vídeos, né? Ali a lenda sobre o nascimento de Jesus, uma lenda inventada por Mateus e a outra por Lucas, completamente diferente uma da outra, né? Também fantasia. Então, o que nós temos na Bíblia são inúmeras fantasias. Qualquer teólogo sério sabe disso. Até aqui no Brasil, teólogos sérios aqui, o Frei Beto sabe disso. O Leonardo Boff, brasileiro, sabe disso, né? As lendas, mitos, tudo isso criação aqui do povo da Bíblia. Só que os escribas aqui, os que escreveram essas fantasias que estão na Bíblia, o objetivo deles não foi enganar ninguém, não. Eles foram até sinceros, escrevendo as infantilidades que estão aqui na Bíblia. O problema é o que eu digo, líderes religiosos que estão à frente de igrejas aí, principalmente evangélicos e protestantes, que querem ver sua igrejinha cheia de fiéis, aí pregam essas bobagens aqui como se fossem histórias reais.
completamente uma loucura, né? Muito bem. Então ele diz aqui, o Vander William, que o livro de Gênesis tem tanta fantasia que até uma criança pode detectar. Então veja aqui a inteligência do Vander William. Ora, veja como funciona o fanatismo religioso. Uma criança, se você pegar aqui a historinha da Arca de Noé, para uma criança e ler a Bíblia para uma criança de 5 anos de idade, a criança, veja, uma criança, né? Como ela não tem propriamente religião alguma, é aquilo que colocam na cabeça da criança, como ela não tem religião alguma, como uma criança de 5 anos ainda não é um ser humano fanático, essa criança vai, ao ouvir o pai lendo a Bíblia, vai perceber que há muitas coisas ali que são estranhas na Bíblia. Uma criança percebe isso, com 5 anos de idade. Porque ela percebe que a Bíblia está cheia de fantasia. Cobra falante, jumenta falante, né? A criança vai achar graça e vai perguntar ao pai: pai, como é que pode, pai? Uma cobra falando, pai? Uma jumenta falando, pai? A criança vai perceber essa loucura na Bíblia, essa fantasia na Bíblia. Mas o fiel adulto, o cristão, não percebe. Por quê? Por causa do fanatismo. Na igreja cristã, ele ouve lá do líder religioso que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que a Bíblia não tem lenda alguma, não tem mito algum, não tem fantasia alguma, não tem erro algum, a Bíblia não tem erro algum, e que a Bíblia foi inspirada, que Deus passou as informações para os escribas. Essa loucura é pregada nas igrejas cristãs, e o fiel, coitado, acredita, e ao acreditar, ele cria uma capa de proteção envolvendo a Bíblia. Só que ele não percebe, por causa do fanatismo religioso, ele não percebe que a Bíblia está repleta, lotada de erros, mitos, alegorias, violência, barbaridades, intolerância religiosa, né? Sacrifícios humanos, sacrifícios com animais irracionais, holocaustos, né? Incentivo ao estupro, né? Essas barbaridades que estão na Bíblia, o adulto, veja, o adulto que faz uso da razão, a razão se apaga por causa do fanatismo religioso. Uma criança percebe, como bem o diz aqui o Vander William, porque a criança, ela não é fanática, a criança não tem religião. A religião que está na cabeça dela é colocada por seus pais, mas ela não tem amor àquela crença. Então a criança vê as bobagens que estão na Bíblia. Já o adulto religioso não vê, por causa do fanatismo. Parabéns aí ao Vander William. E ele continua dizendo assim, vamos lá, olha aqui. Ele diz assim: alguns religiosos dizem que para entendê-lo temos que estar revestidos com o Espírito Santo. Isso aqui é a conversa fiada que a gente ouve aí nas igrejas cristãs. O líder religioso diz aos fiéis que para entender a Bíblia é preciso estar inspirado, é preciso estar revestido do Espírito Santo. Isso é conversa fiada. O líder religioso não quer que o fiel descubra a verdade. E aí inventa essa conversa de revestido com o Espírito Santo. Não precisa de ser revestido com o Espírito Santo e nem vestido com o Espírito Santo para entender a Bíblia. Espírito Santo não existe. Espírito Santo, o único que existe e que eu conheço, é o Espírito Santo aí que fica na região sudeste, né? Ali o estado do Espírito Santo. Este aí existe. Esse aí existe, melhor dizendo, o Espírito Santo, cuja capital é Vitória. E ali nós temos Vitória, Marataízes, né? Guarapari, né? Guarapari, e assim por diante. Esse Espírito Santo aí existe. Para entender a Bíblia, ninguém precisa de Espírito Santo algum. Para entender a Bíblia é simples. Basta ler. Ler, ler, estudar muito. Estudar o que para entender a Bíblia? Estudar teologia séria, estudar a história das religiões, estudar
arqueologia bíblica. Tudo isso você precisa entender para compreender a Bíblia. E pegar até ciência, a antropologia, a sociologia. Então é assim que a pessoa vai entender o que é a Bíblia. E nada de Espírito Santo para entender a Bíblia. Nada. O verdadeiro estudo da Bíblia é feito aí. Teologia séria, né? Provas arqueológicas, né? Lá na terra da Bíblia. Isso é assim que se aprende, é assim que se entende a Bíblia. E é fácil a gente perceber que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, histórias muito engraçadas, ridículas, absurdas, etc. E isso a gente descobre estudando com seriedade a Bíblia. Quem estuda com seriedade a Bíblia são aquelas pessoas neutras, imparciais, que não estão atreladas a religião alguma. O líder religioso, ele quer ver sua igrejinha lotada de fiéis, porque aí é dízimo, com certeza, doação, contribuição de toda forma, né? Então o líder religioso, ele quer ver sua igrejinha lotada. Então o objetivo dele não é mostrar a Bíblia como a Bíblia é, mas como ele quer que a Bíblia seja. Aí está o erro, né? Então vamos aqui ao Vander William. Ele continua dizendo assim, ó. Se você lê-lo para crianças de 5 anos, elas vão questionar os absurdos relatados. É o que eu falei aqui sobre as crianças, né? Aí diz, cobra que fala, arca que cabe todos os bichos do mundo, fala sério. Então veja aqui como o Vander William, ele é irônico, né? Ele diz assim, ó, cobra que fala, essa cobra aqui que fala, a que ele está se referindo, é a serpente, né? Que eu já mostrei aqui, né? E ainda depois vou voltar. É a serpente que está aqui na lenda de Adão e Eva e a desobediência ali, não é? Ali nós temos, ainda vou mostrar isso ainda, várias infantilidades absurdas que estão ali, né? Ele aqui se refere, o Vander William, a cobra que fala, a serpente, né? Ali, serpente, Adão e Eva. Nunca Adão existiu, nunca Eva existiu e nem essa serpente aí. Tudo isso é criação do escriba. E a história é tão infantil, que os absurdos contidos nela são inúmeros, né? Devido à sua infantilidade. Até uma criança de 5 anos vai perceber que aquilo ali é uma fábula envolvendo aí um animal falante. Aí, no caso aqui, a cobra, né? A serpente. E mostrei ali, né? A infantilidade do relato. Ali em que a cobra leva a mulher ao erro. A mulher leva o Adão, seu companheiro, ao erro, né? E ali aquelas bobagens de castigos, né? Castigos profundamente injustos e irracionais, como mostrei aqui. Mas por que injustos e irracionais? Porque não é um relato real, é uma ficção criada pela cabeça do escriba. Na sua inocência, ele, o escriba, coitado, não tem culpa alguma. Ele não fez aquele relato com o objetivo de mostrar o que aconteceu. Não, ali é uma invenção dele. Ele está inventando. Agora, culpados são aqueles que botam na cabeça dos fiéis que isso aqui é uma coisa real, que aconteceu mesmo. Aí sim é que é uma vergonha. Então veja aqui, cobra que fala, a serpente, né? Como eu falei. Essa cobra que fala, a serpente, aqui em Gênesis, como são escrituras hebraicas, nada tem a ver com o cristianismo. Você vê, aqui é uma cobra realmente falante, né? Na lenda, aqui, na fábula, é uma cobra falante, uma serpente, né? E que foi castigada aqui pelo Deus, né? Foi castigada e perdeu suas perninhas. E aí foi condenada a ficar rastejando pelo chão, né? Como nós temos aí as cobras hoje, não é isso? Pois bem, essa cobra aqui é, na lenda hebraica. Os cristãos se apoderaram do que está aqui em Gênesis, os cristãos, e inventaram que a cobra aqui, a serpente, é o Satanás, o demônio. Veja a loucura dos cristãos. Veja a loucura da religião cristã, né? Com o seu Satanás ali e demônios, né? Os cristãos inventaram aqui que essa cobra aqui é o Satanás, imagine. E nada de Satanás na escritura hebraica.
aqui é cobra realmente um animal irracional, serpente. Tanto é que foi condenada a rastejar pelo chão. E a cobra rasteja pelo chão, não é? Então o escriba estava se referindo aqui ao animal irracional, cobra, serpente, e nada de diabo. O diabo não anda por aí esfregando o seu rabo pelo chão, né? Aqui é a cobra realmente. Os cristãos é que, em sua loucura, transformaram a cobra aqui, da escritura hebraica, no Satanás. Veja a loucura dos cristãos. Pois bem, e quanto à arca aqui, piorou, que ainda vou mostrar aqui, né? Sobre o dilúvio, né? Mais uma ilusão aqui do escriba. Quando o escriba escreve aqui sobre o dilúvio, isso eu vou mostrar em vários vídeos, né? Ele escreve sobre o dilúvio. Ele, coitado, não quer dizer que isso aconteceu. De forma alguma. É mais uma imaginação do escriba. Ele escreveu isso aqui, é o que eu digo, com os recursos de que ele dispunha na época. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Daí os erros na Bíblia. E aqui diz bem o Wander William, né? Uma arca, que é a arca de Noé, né? Na lenda do dilúvio, né? A arca que cabe todos os bichos do mundo, né? A loucura, né? Em que ali a gente vê, né? Na ficção do dilúvio, né? Os animaizinhos, né? Casaizinhos, né? 7 pares de 2 pares entrando na arca, né? Os animaizinhos, que isso eu vou mostrar aqui, vocês vão morrer de rir. Mas isso aqui é essa loucura de que todos os bichos do mundo, 2 milhões de espécies aí, de animais no mundo, estavam ali reunidos, todos, no Oriente Médio ali. Veja, numa pequena regiãozinha, e cada casalzinho ia entrando na arquinha. Ora, isso é de uma infantilidade tão grande, isso é de uma loucura tão grande, que não dá para você colocar na cabeça de um ser humano que isso aqui foi um fato real. Porque essa não foi a intenção do escriba. Quando o escriba descreve aqui, narra o que nós chamamos de dilúvio, que está aqui em Gênesis, quando o escriba escreveu isso aí, o objetivo deles, coitados, era mostrar a desobediência do homem, a violência humana, e mostrar ali que o Deus estava dando uma nova chance ao homem. Só que saiu tudo errado, né? Porque o próprio Deus ali, você vê, que ele disse que vai destruir o homem. E não destrói. Volta atrás e permanece ali com o Noé, né? Uma das loucuras do dilúvio. Mas aqui o escriba tinha aquele... ele escreveu com os recursos de que ele dispunha. Naquele tempo, como a região aqui do Oriente Médio, e havia muito ali de Egito, né? Na história do povo de Israel, ia ao Egito. Então ali o rio Nilo, que é um dos rios aí mais poderosos do mundo, né? Rio Nilo. O rio Nilo ali, ele, devido a várias enchentes, e havia também outros rios, né? Que provocavam enchentes inúmeras. E essas enchentes, às vezes, invadia a certas aldeias e ali matava muita gente, né? Porque aquele povo ali não tinha os recursos, né, de que nós temos hoje. Então, aquelas enchentes ali eram comuns naquelas regiões, principalmente o rio Nilo, né? Pois bem, então essas águas que saíam do leito dos rios e invadiam aldeias, matando algumas pessoas, isso aí ficava na memória daquele povo. E o relato do dilúvio, quando ele diz que as águas cobriram casas, aquela bobagem toda, isso em todo o mundo, não tem nada a ver com todo mundo. Nas regiões ali, vivenciadas por eles. Nada tem a ver com aquelas enchentes ali locais, Rio Nilo e outros rios. Aquelas enchentes, nada tem a ver com águas cobrindo o planeta Terra todo. Quando ele dizia o mundo todo, aqui a expressão o mundo todo, era o mundo deles, e não o planeta Terra. Você entendeu? Então as fantasias da Bíblia estão aqui, na Bíblia. Mas o objetivo, a intenção dos escribas aqui, não foi enganar ninguém. É preciso que as pessoas entendam isso. Não fiquem com raiva dos escribas da Bíblia, porque eles não tiveram, coitados, a intenção de enganar alguém. Inventando aqui o nascimento de Jesus em Belém, né? O próprio nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, ressurreição, a subida de Jesus aos céus, nada disso aconteceu.
tudo isso são fantasias que estão na Bíblia. O objetivo deles aqui não era enganar ninguém, mas eles fizeram os relatos que estão na Bíblia mostrando como eles entendiam o mundo, mas não com a intenção de mentir, né? De propagar mentiras. Mentem aqueles sim que botam na cabeça das pessoas que a Bíblia é um livro histórico, é um livro de ciências, astronomia, física, astrofísica, biologia, química. Esses aí é que mentem, é que enganam fiéis. Aí é o cuidado. Para estudar a Bíblia não precisa de Espírito Santo algum. Espírito Santo não existe. Para estudar a Bíblia, a pessoa tem que abrir livros, porque os livros existem. E livros de teologia, história das religiões, arqueologia bíblica, antropologia, a ciência, sociologia, a ciência, estudando o fenômeno religioso em cada sociedade. E a Bíblia, como diz aqui o Vander William, está lotada de fantasias. Uma criança com 5 anos de idade, lendo a Bíblia, alguém lendo também para ela, a criança vai perceber facilmente que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, alegorias, etc. Já os adultos cristãos não percebem essas fantasias na Bíblia. Por quê? Por causa do fanatismo religioso, que cria uma barreira impedindo que a Bíblia seja contestada, por causa do fanatismo religioso. Eis aí a verdade, e parabéns ao internauta Vander William pelo seu brilhante comentário. Muito obrigado.